Olá, esse é o Conexão. Olha só, eu vou descrever um quadro de estresse e ver se você se encaixa. Cansaço intenso, dor de estômago, urticárias, queda de cabelo, vontade de sumir do trabalho. Você já sentiu alguma coisa assim? Ou já viu colegas passarem por isso? Esse conjunto de sintomas tem um nome e cada vez mais os trabalhadores do século XXI vão se familiarizando com ele. A gente está falando da síndrome de burnout, que em português tem um sentido de esgotamento mesmo. Eu vou conversar sobre isso aqui no estúdio com o pesquisador André Luiz Códea, professor da Rede Municipal do Rio de Janeiro, a psicóloga Sabrina Ferrer, que trabalha numa plataforma de terapia online, e a neurocientista Ana Carolina Souza. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Conexão. Esse é um tema que tem tudo a ver, né, com o século XXI, com o mercado de trabalho atual. Queria começar perguntando aqui para o André, já passou por isso, André? Ou conhece aí professores, colegas que se viram nessa situação? Sim, não passei particularmente por isso, mas conheço alguns colegas que efetivamente tiveram problemas relacionados à síndrome de burnout e é algo bastante incapacitante do ponto de vista laboral. A pessoa muitas vezes fica afastada mesmo, às vezes por longos períodos, e é algo um pouco difícil de se lidar em muitos casos. Você chegou a escrever sobre isso, né? Publicou aqui o livro e relata alguns casos, né? Você teve conhecimento de pessoas que passaram por essa situação. O livro em si, eu não abordo os casos, eu abordo algumas pesquisas relacionadas à síndrome de burnout em professores e faço algumas considerações, inclusive, de como o professor pode pretender lidar com isso, baseado muito na prática e no tempo na rede de ensino municipal que nós temos. E a gente acompanha aqui no Conexão, a gente sabe as situações por que passam os professores, não é fácil. Questão salarial, plano de carreira, a própria infraestrutura que ele tem para conseguir dar conta do trabalho. A gente com certeza vai falar mais sobre isso, mas eu queria perguntar aqui para a Sabrina. Sabrina, tem chegado muitos casos assim no consultório? Tem, demais. Cada vez mais está aumentando, né? Porque como era uma novidade, os sintomas das doenças psicológicas são muito parecidas, né? Então as pessoas não sabem o que estão sentindo, então percebem que tem alguma coisa diferente, ou os próprios colegas e familiares notam diferenças no comportamento e as pessoas vão no Google, vão procurar, vão ver, então estão chegando, né, a essa questão do trabalho, porque ela é uma questão específica do trabalho. Então, cada vez mais hoje a gente tem recebido pessoas que estão sendo diagnosticadas com a síndrome. Agora, Ana Carolina, me explica uma coisa. A OMS disse que não é uma doença ainda. É uma síndrome relacionada a estresse, a fenômenos do trabalho, mas tem até fenômeno fisiológico, né? Sim, com certeza. Na verdade, a resposta de estresse, ela provoca uma série de reações, né? É uma resposta natural. A gente tem, é adaptativa, é necessária, mas ela cria um esgotamento, como você falou, né? Então, eu posso ter uma resposta pontual, passei por uma situação, né, estressante, pontualmente, o corpo reage. Essa reação ela é adequada, né? Como se fosse uma resposta de defesa, digamos assim. Então, você vai liberar hormônio, você vai acelerar o batimento cardíaco, vai ficar vermelho, ou o que quer que seja. Essa resposta, geralmente, ela é adequada ao que você está passando, né? Pode vir associada a algumas emoções, a alguns sentimentos. Se você vive isso várias vezes, o corpo vai reagindo, e conforme se sustenta no tempo, isso começa a criar um desgaste, né? Então, há um limite, né? Se você olhar na natureza, o corpo evoluiu para você reagir e acabar essa reação. Quando ela não acaba, o corpo não está preparado para continuar produzindo, então é muito importante, de alguma maneira, você retornar esse equilíbrio, né? Todo o estudo do estresse, ele passa por uma lógica de equilíbrio, da reação e da recuperação, né? Mesmo a resiliência, como a gente fala, a resiliência não é não responder. A resiliência é responder de forma coerente, ter a resposta adequada e que ela acabe quando for possível. Então, acho que quando a gente fala de burnout, de alguma forma você chega num nível de desgaste que as coisas param de funcionar da maneira adequada. Então, essas coisas de ser tipado pela OMS demoram um pouco, né? Depende de levantamento, de estudo, de entender qual é o padrão que vai ter, mas ele, mais cedo ou mais tarde, acaba entendendo que tem uma configuração e que isso é relevante para a gente entender como questão de saúde, né? Eu não quero arrumar treta com a OMS, não, mas sendo doença, sendo estresse, vai doer do mesmo jeito, né? Aliás, tem doído, né? As pessoas têm relatado isso. Agora, André, no caso, por exemplo, do professor em sala de aula, o que tem sido o gatilho mais comum para esse quadro? A violência de uma forma geral. Tá? A violência dos alunos dentro de sala de aula, muitas vezes responsáveis em relação a esse professor,
Isso gera um grande sentimento de menos-valia, a pessoa se sente cada vez mais despersonalizada. São sintomas bem comuns em relação à síndrome de burnout. Pesquisando para o programa, eu vi que um dos sintomas que costumam aparecer é a questão do desânimo. Mas o oposto, assim, uma reação violenta, isso também pode acontecer? Algumas vezes sim. No início ele é caracterizado com essa questão da pessoa ter aquele gás, aquele pique todo, porque ela quer se superar por causa da competitividade ou de algum projeto específico que ela esteja inserida. Mas como ele vai levando a essa questão do próprio esgotamento mesmo, então chega ao ponto de ela não ter ânimo nem para levantar da cama. Se a gente entra no YouTube, eu te fiz essa pergunta, a gente está até vendo um vídeo agora, tem umas coisas absurdas, assim, que você vê que a pessoa parece que realmente chegou num momento de surto. Isso é uma espécie de surto? Sim, é um surto. Porque ela perde controle, então é uma forma de esvaziamento, né? Então é no momento onde ela perde realmente o controle e em alguns casos chega até a ter um apagão mental mesmo. Ela não saber da onde ela está, o que ela está fazendo e o que aquilo pode gerar para ela emocionalmente e as consequências que vai gerar no ambiente que ela se encontra. Agora, do ponto de vista fisiológico, uma pessoa que chega num momento como esse, ela corre o risco, por exemplo, de ter um colapso mais grave? Você tem uma série de questões fisiológicas que são associadas às respostas de estresse, né? Então, a própria perda de memória é um fenômeno físico, né? Que você vai ter. Mas a pessoa pode ter pressão alta, a pessoa pode ter úlcera, a pessoa pode ter infecções recorrentes, fica gripado recorrentemente, pode ter um desequilíbrio de alergias, por exemplo. São todas características, né? O que eu falo, o burnout ele é um quadro de resposta ao estresse bem específico associado ao trabalho. Tem algumas configurações, mas tem sintomas que vêm no burnout que são comuns ao excesso de estresse, né? O estresse como algo negativo, digamos assim. Dor de cabeça recorrente, né? A própria resposta de ansiedade. Então, você tem outras questões que vão também aparecer nesse quadro, todas vão estar associadas a uma resposta física, né? Então, você pode ter problema cardíaco, pressão, como eu já falei. Tudo isso são consequências que vem por esse excesso de uma resposta recorrente do estresse. O André está aqui relatando um pouco da síndrome no contexto da educação também, ajudando a gente nesse sentido, mas não só professores, né? Quer dizer, se você olhar bem, você com certeza tem alguém da sua rede de contatos que não é professor e que está relatando uma situação como essa, né? Eu vi um estudo de revisão recentemente em que o autor ele retrata a síndrome de burnout em diversas profissões. Bombeiros, policiais, de uma forma geral. Então, e mesmo nos vídeos que a gente pega pela internet, você vê isso dentro de escritórios. Normalmente, a pessoa quando tem o surto, o surto é o resultado, né? O ponto final de uma série, de um processo que está ocorrendo dentro dessa pessoa, que muitas vezes é silencioso. Em que a própria pessoa não se percebe e que muitas vezes as pessoas ao redor também não percebem. Uma coisa que é interessante que a gente estava conversando até um pouco antes, né, que está abrindo um pouco, né, a quantidade de áreas onde a gente identifica agora a resposta de burnout está aumentando. Então, se por muito tempo se estudou com professores, com bombeiros, com policiais, quer dizer, grupos que entendiam-se como um grupo mais vulnerável pelas configurações que se tinha de trabalho, você agora tem uma discussão de que, por exemplo, grupos mais jovens nas empresas, como os millennials, têm uma susceptibilidade maior ou, de alguma forma, estão numa condição onde tem tido mais casos de burnout, né? Então, acho que a maior questão que a gente está vivendo hoje, um pouco por essa mudança na relação com o trabalho, a mudança que a gente tem da dinâmica de trabalho, é que está aumentando o número de casos e está se abrindo em diferentes áreas de atuação. E isso acho que é um alerta para a gente entender o que está acontecendo, né? E uma pergunta que eu queria até fazer para vocês aqui no estúdio é do ponto de vista das organizações e dos trabalhadores, o que estaria acontecendo? Começar primeiro do ponto de vista das empresas. O que está acontecendo dentro das organizações para que esses casos se tornem mais comuns? É só realmente porque a gente está catalogando isso agora e isso sempre existiu, ou existe um momento porque passa o mercado de trabalho que está favorecendo esse tipo de sintoma, de síndrome? Na realidade sempre existiu, mas era pouco divulgado, né? Porque é muito confundido com estresse. Então não se tinha um comportamento específico para essa situação. E hoje não, hoje ela está muito mais difundida justamente porque as organizações estão abrindo muito mais espaço para isso. E o momento que a gente vive também, principalmente no nosso país, de instabilidade, de insegurança,
né, tá levando o trabalhador a desenvolver isso em relação à pressão. Então, ele chega no trabalho, mas ele não sabe se ele vai sair dali empregado, as situações que ele tem que entregar, a pressão que está em cima dele, e ele não tem, a maioria das vezes, uma estrutura psicoemocional forte para lidar com aquilo. E algumas, né, vezes a própria empresa não passa isso para ele, essa estabilidade, essa segurança, não proporciona para ele ali dentro mesmo essa questão. Porque também é de responsabilidade da empresa gerir o seu funcionário de maneira a ter uma qualidade de vida ali dentro, já que ele passa a maior parte do tempo dele ali. Essa é uma questão de gestão de pessoas que as empresas deveriam investir. Sim, olhar mais e ter um olhar mais cuidador, né? Algumas empresas hoje já têm essa visão, né? Mas vai depender muito da empresa, da filosofia dela e principalmente do departamento de gestão de pessoas. Agora, na avaliação de vocês, talvez também haja um medo, uma preocupação por parte do profissional de se afastar para fazer esse tratamento, para saber exatamente o que está passando com ele. Existe esse receio? É um pouco um mito, né? Acho que a gente ainda está lidando com uma questão de que você entender que a saúde mental é saúde, que tem que ser tratada, tem que ser atendida. Acho que primeiro tem um mito, né? Até a pessoa reconhecer, um pouco como a Sabrina falou, né? Quando a gente começa a conhecer o fenômeno, quando ele é descrito, mais pessoas falam, né? Tem programas discutindo, é mais fácil alguém identificar o que está acontecendo. Até então, você se sente mal, mas não sabe muito bem de onde vem e não sabe se isso é válido, digamos assim. E aí você expor isso gera um constrangimento, é mais difícil de abordar, pelo parte do indivíduo, né? Pela organização, eu acho que também, se a gente não tem esse reconhecimento de que vale a pena investir, parece que você está tratando coisas que não são relevantes. Mas hoje a gente tem aí, né, grande parte das questões de afastamento, de perda de produtividade, vem por questões de saúde mental, burnout sendo um dos que a gente mais vê, né? Então, investir em saúde mental, investir em qualidade de vida, para a empresa, olhando para a organização, é retornar produtividade e é retornar rendimento, né? Então, cuidar das pessoas é, na verdade, melhorar para os dois lados, digamos assim. E o que seria uma atitude, assim, digamos, do ponto de vista de gestão de pessoas, eficiente por parte das organizações? Assim, que tipo de abordagem eles poderiam propor? Grupos de apoio dentro da empresa, uma orientação mais individualizada? Como é que seria isso? Maior acessibilidade também, né, ao departamento. Porque as pessoas têm medo ainda de chegar no departamento de gestão de pessoas e falar, né, que estão com problema, que tem alguma coisa errada. Justamente por isso, porque temem a perda do emprego, né, temem as retaliações que possam vir. Então, preferem estar cuidando disso paralelamente ou não dando a devida importância àquilo do que levar a isso. Porque muitas empresas realmente não têm essa estrutura. Então, essa informação vai chegar nesse departamento e ela vai morrer por ali mesma. Não vai ter se dado o devido valor para aquilo. Agora, existe uma desinformação, talvez, também por parte das empresas? Ou... Existe. Talvez não tanto desinformação, mas talvez até um interesse em promover esse tipo de atividade. Na minha concepção, o diálogo é algo importante dentro da empresa, de você ter a oportunidade de falar sobre o seu problema, sobre o que está acontecendo com você tem um canal para que você possa falar sobre isso. A coisa fica muito silenciosa quando você não tem com quem falar e ela vai evoluindo dentro da pessoa e quando você chega num determinado momento, a pessoa explode. Ela tem o surto, ela tem todo o estresse canalizado num único momento. Por quê? Porque ela não teve a oportunidade de falar disso anteriormente, ela não teve a oportunidade de lidar com esse problema. Um dos pontos que eu tenho trabalhado bastante é treinamento de liderança, quando se fala de organização, né? Então, trabalho é uma fonte de estresse conhecida, né? O burnout vem aumentando dentro das organizações, começa a ser um problema, porque você está tendo uma perda aí de produtividade e uma perda financeira de afastamento médico das pessoas, né? Que precisa ser feito, tem que ser feito. E aí, quando você vai ver um pouco qual é o principal fator, é a relação com a liderança. Então, a liderança é uma coisa que acontece naturalmente, digamos assim, né? As pessoas vão sendo colocadas, não são desenvolvidas como líderes, alguns vão fazer bem, outros não. Então, grande parte do atrito vem da relação com a liderança e hoje grupos que têm tido uma boa performance nesse sentido têm investido muito no desenvolvimento de liderança, trazendo aspectos emocionais, medindo o estresse desses líderes, tentando entender como é que eles estão emocionalmente, como é que você orienta eles para se manterem saudáveis e como é que eles mantêm a sua equipe saudável e com isso você consegue trazer um ponto mais adequado, trabalhando o ambiente como uma forma de você ter uma atmosfera ali mais eficiente para todo mundo. A gente tem que ficar de olho mesmo, né? Hoje em dia não dá para a gente mais aceitar trabalhar em condições de
de desrespeito aos nossos limites, né? A gente vai ver um vídeo agora que fala um pouco sobre o impacto fisiológico, o impacto no nosso corpo do estresse. Vamos ver. Os principais efeitos do estresse no cérebro é a alteração no funcionamento e diminuição do tamanho de certas partes, como o córtex pré-frontal e o hipocampo. O problema é que essas regiões são essenciais para lidar com situações estressantes, já que estão por detrás da nossa capacidade de autocontrole e aprendizagem. Então, com o passar do tempo, a tendência é que alguém vivendo estresse persistente e frequente permaneça ou piore sua condição, já que ela terá cada vez menos capacidade de regular suas emoções e lidar bem com novas situações estressantes. Eu acho que é legal a gente mostrar um vídeo que está bem didático desse jeito para falar do impacto no corpo, porque sai um pouco também daquele discurso de que isso é frescura, a pessoa é fraca, porque tem um pouco disso também, né? Tem muito ainda uma certa cultura de você deixar essa situação como sendo um problema acessório da sua vida. Ela não é um problema principal, eu posso deixar isso de lado, isso aí não é importante. Então, esse tipo de informação ele é importante para que as pessoas acordem que elas precisam se tratar, né? Nós somos aquilo que nós estamos nesse momento. Você está feliz? Então, você tem toda uma reação corpórea de estar feliz. Você tem toda uma reação bioquímica cerebral de você estar feliz. Você está triste, você está em estado depressivo, o seu corpo responde de forma diferente. Então, você tem, sim, respostas fisiológicas a esses estados de estresse, contínuo, que é o característico do burnout. É uma coisa impressionante, porque você literalmente vai destruindo, né, a sua cabeça e as suas capacidades, né? E eu queria perguntar aqui para a Sabrina, a gente vive hoje num ambiente, num mundo em que essa questão de ser multifacetado, fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso é muito valorizado. Esse tipo de circunstância favorece também a esse esgotamento, a esse quadro? Favorece. Porque ele não consegue se focar, né? Ele começa a perder realmente todas as noções, primeiro de quem ele é, né? O que realmente ele gosta, onde eu sou melhor, então ele não consegue se desenvolver, ele não consegue desenvolver as suas competências, as suas habilidades. E ele vai tendo que agregar todas essas situações e a maioria das vezes tem um mínimo preparo, é por pressão. Né? Então, essas questões vão sendo introduzidas nele com muita rapidez e muito forte, aonde ele perde o controle emocional totalmente. A inteligência emocional, na maioria das vezes, nós não sabemos trabalhar, né? As pessoas não têm a menor noção de como controlar e de como lidar com ela. Então, é onde ela abre as portas aí para todas essas situações estarem invadindo. Porque apesar das circunstâncias serem muito comuns assim, no ambiente de trabalho, nem todo mundo chega a esse nível, né? Sim, de surto, enfim, de síndrome. Não, isso passa por uma série de características, né? Pode ter a ver com questões de personalidade, mas isso é o que a gente menos consegue ver, né? Passa muito pela experiência. A gente diz que a experiência ela é subjetiva, né? Toda a realidade ela é construída no seu cérebro de alguma maneira. E aí, às vezes, a maneira como você está vivendo aquela situação é diferente da maneira que eu estou vivendo aquela situação e você vive um acúmulo, né? Então, tem o que você está vivendo no trabalho, tem o que você traz da sua vida pessoal, traz de casa. Tudo isso pode tornar você mais ou menos vulnerável e as relações elas acabam sendo exclusivas, né? Então, pode ser que uma pessoa acabe tendo num momento mais vulnerável, passa por uma situação e deflagra uma resposta de burnout e outra pessoa vai passar pela mesma situação, mas ela não tem. E aí tem alguns fatores que eu acho que são importantes da gente falar, né? Por exemplo, a questão do suporte social, ele é uma coisa que faz muita diferença. Então, às vezes, você tem um grupo de pessoas passando pela mesma situação. Se uma pessoa ela é um pouco mais isolada, não tem muitos amigos, trabalha muito sozinha, ela tem mais risco de ter uma questão como burnout do que uma pessoa que está vivendo a mesma situação, mas tem um trabalho em equipe, ou tem um suporte, ou tem um melhor amigo no trabalho, né? Uma das perguntas que se faz é, você tem um melhor amigo no trabalho? Parece bobo, mas isso é suficiente porque você sabe que o suporte social é capaz de amenizar drasticamente a resposta ao estresse. Então, é uma coisa que também você pode trabalhar melhor, por exemplo. Né? E existe uma associação nesses casos também de um quadro de síndrome de burnout com depressão, por exemplo? Isso costuma acontecer? Sim. Normalmente você tem associações nesse sentido, sim. Muitas vezes como efeito, outras vezes como causa. Então, a dificuldade existe, a gente estava inclusive conversando sobre isso anteriormente, exatamente você determinar o que é uma coisa e o que é outra. Né? Quando é que isso acontece?
Ainda não se tem exatamente uma forma, um diagnóstico preciso de você conseguir saber como é que a pessoa chegou naquele estado e por que algumas chegam e outras não. E uma das coisas que a gente já sabe hoje é que o próprio estresse ele é contagioso, né? Quer dizer, você não só tem a questão do impacto daquele indivíduo, mas uma pessoa com um burnout dentro de um escritório, ela pode contaminar, digamos assim, né? Outras pessoas. Então, você tem estudos mostrando que o impacto que eu tenho no meu cérebro, que a gente viu no vídeo, ele passa para outra pessoa. Então, se o André convive comigo... É um efeito dominó, então. Um efeito dominó. Então, as alterações cerebrais são percebidas no cérebro de pessoas que convivem com pessoas que estão nessa situação. Então, realmente é uma coisa que vale a pena você trabalhar estruturas para ir amenizando tudo isso, né? Porque aí a irritabilidade, né, a impulsividade, a dificuldade de tomar decisão, a dificuldade de se concentrar, ela vai piorando, pelo que a gente viu, né? Que são alterações críticas no cérebro das pessoas. Agora, as melhores abordagens, a pessoa que se perceber nessa situação, o que ela deve fazer primeiro? O que vocês recomendam? Procurar ajuda. É urgente ver o que é que está acontecendo mesmo, para ela saber o que é. Né? E aí, com essa ajuda, no caso, né, não necessariamente com um psicólogo, mas alguém com que ela possa desabafar e falar como ela está se sentindo e o que ela está vivendo. E aí ela vai ver quais são os cenários, né, que ela está ali sendo inserida e o que pode ser feito. Né? Rever conceitos. Né, às vezes a pessoa não tem válvula de escape, ela está vivendo aquela pressão 7 dias por semana, todo o tempo. Ela não consegue ver uma saída. Não consegue ter, né, o olhar fora daquela caixa. Né? E às vezes ela está muito submersa naquilo, e é aí que realmente ela se perde mesmo. Mas aí numa situação como essa, é imprescindível que ela se afaste? Ou é possível conciliar ali o tratamento? Não, é super possível. Nesses casos, o que vai ser indicado? Essa autorreflexão, né, para ver o que é que está acontecendo com ela, onde é que está o problema. Então, o fator gerador daquilo tudo é o trabalho. Mas o que no trabalho? É o chefe, é o projeto específico que ela está inserida, é o ambiente, é o clima, às vezes são férias acumuladas. Então, várias alternativas existem antes de chegar ao extremo de um afastamento. Né? Então, às vezes é uma pessoa que está ali, não tem a menor válvula de escape. Então, você vai indicar fazer um exercício físico, tirar algumas horas para fazer alguma coisa de prazer, que ela goste, que ela se identifique. Aí vai isso, você vai tendo todas. Medicação existe também, em alguns casos? Então, uma medicação específica para isso nós não temos. A gente vai ter os antidepressivos, os imunossupressores, mas isso são em questões muito mais graves. Cada né? caso é um caso. Cada caso é um caso. A principal é avaliar e ver o que está gerando aquilo e tentar fazer com que ela saia daquele ambiente. Então eu trabalho de segunda a sexta naquele horário. Fora do meu trabalho, o que eu vou fazer? Né? Então eu vou para um cinema, eu vou numa praia, eu vou fazer alguma coisa que me remeta a prazer. Alternativas. Tem muita gente que hoje em dia fala em mindfulness, que é aquela plenitude de mente, que é quase uma meditação. Que é acaba sendo uma espécie de terapia, né? É uma forma da pessoa conseguir um relaxamento, um estado em que ela consiga refletir sobre si mesma. A pior postura para mim é o isolamento. A pessoa se isolar, a pessoa não compartilhar esse estado, não compartilhar suas angústias, é o que mais contribui, inclusive na questão do afastamento do trabalho. A gente está chegando no final do programa, eu queria ouvir uma última recomendação da Ana. Não, eu acho que é isso, né? Quando a gente vê quais são as bases que são recomendadas, né? Trabalhar suporte social, então você buscar dentro ou fora do trabalho uma rede de apoio, alguém com quem você conversa, alguém com quem você pode falar o que você sente e que de alguma maneira te entende. Acho que é a primeira recomendação. O mindfulness é uma estratégia de relaxamento. Relaxamento, né? Se o estresse é uma resposta de ativação, relaxamento ajuda. Então, tudo que ajude a relaxar, eu falo só que não pode dormir, né? É relaxar sem dormir. Então, meditação, um yoga, um pilates, uma caminhada, são todas técnicas que ajudam a baixar essa ativação, vai ser importante. E a terceira, que acho que vem muito, né, pela terapia, pelo atendimento, é a elaboração, né? Quer dizer, você de alguma forma conversar, pensar, você pode fazer um diário, você pode escrever e ler o que você escreveu, Bacana. Gravar um áudio e ouvir o que você falou, mas de alguma forma tentar tornar consciente esse processo, senão você não acha o problema, senão você não entende qual é o conflito. E acho que esses são os principais aliados ao que a gente já sabia, né? Que é se alimentar bem, dormir bem. A gente tem um mínimo, né, que a gente precisa para manter o corpo funcionando. E aí a gente consegue. Manda um zap pedindo socorro, nem que seja isso, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Fazer atividade física é importantíssimo, Muito se a pessoa não faz.
atividades físicas, como uma caminhada simples, por exemplo, é relaxante, ajuda o corpo a lidar com o estresse. Com certeza. Olha, queria agradecer muito a participação de vocês aqui no Conexão. Estou me sentindo mais relaxado agora com essa conversa. Voltem sempre, adorei a conversa, viu? Bom, obrigada. Valeu. Obrigado. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.